Seja muito bem-vindo ao módulo 3 do treinamento White Belt. O que nós vamos ver nesse módulo? Nós vamos ver alguns aspectos bem interessantes. O primeiro aspecto são os papéis e responsabilidades quando eu falo de melhoria contínua. E isso é vital para o entendimento da figura como um todo, né? Quais são os integrantes que tem que ter, né, numa empresa que tenha melhoria contínua e a responsabilidade de cada um deles nessa jornada. A outra discussão que nós vamos ter é a questão de certificação. Então, Marcelo, tem certificação no White Belt? Tem. Tá? Aliás, tem duas, que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Papéis e responsabilidades. O primeiro é o Champion. Normalmente, essa figura ela é muito usada quando você está implementando a melhoria contínua. Por quê? Porque melhoria contínua, que significa pegar o Lean, o Six Sigma e implantar numa organização, ela é uma mudança de cultura. Então, quando você traz esse método, é para melhorar as coisas. Só que para melhorar, precisa mudar. Então, a figura do Champion, normalmente, é ou um gerente muito influente ou um diretor muito influente. Na verdade, ele vai ser o patrocinador da melhoria contínua. Então, ele vai conversar em diversos níveis, fazendo, né, a transmissão do que é metodologia, de qual na verdade, o cronograma macro. Enfim, ele não entra em detalhes, mas ele sim conduz a melhoria contínua nos diversos setores que a empresa tem. E eu diria que um dos papéis que ele tem é remover barreiras. Por quê? Porque a gente não está falando para você que está fazendo o White Belt que tudo são flores. É claro que não, né? Nós não vamos fazer isso com você. Mas tem que ter uma estruturação, um planejamento para usar essa metodologia, tá bom? E o Champion, né, nesse sentido, é vital. O sponsor. Quem é essa figura? Na verdade, o sponsor é o dono de um projeto. Marcelo, explica melhor. Quando nós temos o Lean Six Sigma, que é melhoria contínua, tá? Basicamente, nós, dentro do Lean Six Sigma, nós temos o DMAIC. O que é o DMAIC? São as fases: definir, medir, analisar, melhorar e controlar. E a gente pega essas fases e bota dentro de um projeto. Ou seja, o projeto, que é uma melhoria, vai seguir essas fases. Agora, a cada fase dessa, o sponsor vai validar ou não o projeto. Marcelo, dá um exemplo de projeto. Vamos pegar na indústria... Vamos pegar num banco, por exemplo. Reduzir o tempo de espera em 50% dos clientes. É um projeto. Quem pode ser o sponsor desse projeto? Supervisor. Eu ia falar supervisor, mas não. Pode ser o gerente do banco? Pode. Aí você pergunta assim para mim, Marcelo, o banco usa isso? Usa. Por exemplo, o Itaú, isso eu posso falar que eu conheço bem, tem toda uma estrutura de melhoria contínua lá. Usa sim. Vamos trazer para o mundo de fábrica. Aumentar a produtividade em 70% de um determinado produto. Marcelo, você é agressivo, hein? É projeto? Quem seria o sponsor? O gerente da área, o supervisor da área, o coordenador da área que vai ser beneficiado. Agora, esse sponsor, ele traz uma série de benefícios. Ele também remove barreiras, ele ajuda em problemas que a equipe pode ter, mas ele cobra também. Ele tem que ser aquela pessoa que vai cobrar resultados com qualidade. Ponto final, nota linha. É assim. Mais um. Vamos dar uma olhada em mais um papel. White Belt e Yellow Belt. Na nossa experiência, o White Belt ele é muito voltado à parte de operação. Por quê? Na verdade, o escopo de um White Belt, eu estou falando desde o início, é um escopo restrito, reduzido. E o operador,
é um excelente candidato para esse tipo de treinamento. Marcelo, só operador? Não. Mas vamos pegar o exemplo do operador. O operador, ele consegue enxergar melhorias que nós não conseguimos. Ou seja, quem conhece mais o processo do que a pessoa que está conduzindo a máquina constantemente? É ela. Mas nada impede que outro profissional faça o white belt. Nada impede. Quando eu volto para o Yellow Belt é mais a parte administrativa. Por exemplo, pessoal de compras, né? O setor de compras pode fazer o Yellow Belt? Pode. Então, essa é uma diferença sutil aí entre um e outro. Tem uma diferença também de carga a ser transmitida. O treinamento de Yellow é mais extenso do que de White. E tem que ser mesmo, tá? O Green Belt normalmente é um profissional que ele dedica de 20% a 30% para conduzir melhoria contínua. Só que não é 20% a 30% do tempo fazendo projetos em outra área, não. É fazendo na área de atuação dele. Né? A missão dele é melhorar o dia a dia dele. O dia a dia dele pode ser eliminar defeitos ou reduzir, né? Aumentar a eficiência, a produtividade e daí por diante. Pode ser melhorar o nível de satisfação de clientes de cartório? Pode. Ou seja, tem uma série de aplicações que o Green Belt pode fazer, contanto que seja na área de atuação dele. Agora, o papel do White Belt ele já começa a mudar um pouco. Né? Tanto o White Belt quanto o Yellow Belt são agentes de mudança, o Green Belt ele passa a ser um agente de mudança um pouquinho mais, eu diria assim, um pouquinho mais contundente. Por quê? Porque o projeto dele, apesar de ser na área de atuação, é um projeto maior, normalmente aí entre 3 e 4 meses, né? Bem diferente do White e do Yellow que a gente está falando. E ele trabalha também com Black Belt. Muitos projetos Black Belt fazem uso de Green Belts para ajudar no desenvolvimento. Agora o Black Belt. O Black Belt, na realidade, ele tem um papel mais agressivo. Marcelo, me explica isso aí. Vou te dar um exemplo. Imagina que isso aqui é uma indústria, certo? Ela tem várias máquinas. Indústria do que, Marcelo? Não importa. Várias máquinas. Não importa assim. A indústria que fabrica, por exemplo, chocolate. Tem várias máquinas. E tem vários operadores, enfim, muita gente. Na máquina, por exemplo, que corta o chocolate, tem um operador lá. Esse operador vai fazer projeto White Belt naquele universo dele que é a máquina dele. Só que essa empresa tem escritório também, por exemplo, lá em compras. Marcelo, só em compras que tem as coisas? Não, eu vou mudar então. Lá em RH. Então em RH tem um Yellow Belt nessa mesma fábrica. Né? No RH, o desafio do Yellow Belt é reduzir o consumo de, por exemplo, de produtos de escritório. Dependendo da empresa, é uma fortuna, você não tem ideia de quanto é que é. Ok, então White e Yellow, você já entendeu. O Green Belt, eu tenho Green Belt lá, da mesma máquina que o White Belt trabalha, que ele tem que reduzir em 50% os defeitos daquela máquina. Os defeitos causados pelaquela máquina. Agora, e o Black Belt? Marcelo, você falou que ele é mais agressivo? Imagina o seguinte, se o Green Belt está cuidando ali de uma máquina, o Black Belt vai cuidar de uma série de máquinas que podem estar numa mesma seção ou pertencerem a outros departamentos. Entendeu a ideia? O escopo dele aumenta. Mas por que aumenta? Porque a capacidade dele foi aumentada também. A carga de treinamento, a parte de exemplos, de aplicação é aumentada exponencialmente. Então ele tem o que a gente costuma brincar, né? Bala na agulha para fazer projetos de envergadura
como essa envergadura, que cobrem aí 2, 3 departamentos, ou a planta inteira. Tá claro para você? O Master Black Belt. O Master Black Belt, ele é um ser que, na verdade, a gente costuma brincar que o Master Black Belt caminha sobre a água. Isso quando eu me formei como Master. Na verdade, a água hoje tem que correr e não pode afundar, não. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma fábrica aqui, essa fábrica enorme, ela está no Vale do Paraíba. Só que eu tenho outras fábricas fora do vale. Tem São Paulo, Jundiaí e por aí afora. Tem 10 fábricas. Projeto para esse Master Black Belt é aumentar a satisfação do cliente no produto X em 30%. Olha só o tamanho da encrenca. Aumentar a satisfação do cliente. Marcelo, isso é projeto para ele? É sim. Tem que fazer com o pé nas costas. Tá? Por quê? Porque é uma evolução que o profissional vai tendo. Então, o Master Black Belt, além de, muitas vezes, coordenar uma área, né, ter subordinados trabalhando com ele, normalmente são Black Belts que trabalham com ele também tem que desenvolver projetos. Mas, Marcelo, e a metodologia? Também, muitas vezes, ele é o responsável por implantar melhoria contínua em determinada organização. Ele é responsável por treinamento, por essa implantação. Quer dizer, ele é um detentor de todo o conhecimento e ele tem que fazer uso disso. Mas não só isso. O Master Black Belt ele tem outras características que ele tem que trabalhar. Marcelo, quais seriam? Imagina o seguinte, eu tenho 3 componentes. Primeiro grupo aqui, que ele tem que ter muito sólido, né, esse grupo, é a parte de caráter, ética, não sei o quê. Partindo do princípio que isso tá beleza, vamos para lá. Tem mais 2. Tem um aspecto que é o aspecto técnico, metodologia, né? Tem que dominar, tem que saber. Dominar e saber não é sinônimo de decorar, é muito diferente. É conhecer a metodologia de frente e verso às ferramentas e como aplicar essas ferramentas no mundo real, tá bom? Agora, o último aqui, a última bolinha que está faltando, qual é? É um aspecto que envolve liderança, resiliência, determinação, networking, daí por diante. Tem um também muito fácil, gestão de pessoas. Marcelo, o Master tem que ter isso? Tem. Tem que ter tudo e ainda ser feliz. É um desafio, né? Mas esse é o papel do Master Black Belt. Vamos falar de certificação. Tem 2 tipos de certificação de White Belt. A primeira certificação que nós temos é de participação. Ou seja, você está assistindo esse treinamento, vai fazer a prova. Se você tirar 7 na prova, certificado de participação para você. Do outro lado, eu tenho certificado de White Belt, ou seja, certificando você como um White Belt formado na metodologia da Grados. O que você precisa fazer? Além de tirar 7 na prova, você precisa entregar um projeto para ser avaliado para Grados. Lembra do escopo pequeno, tá bom? Com isso, a gente fecha esse módulo 3, dando uma ideia aí para você dos papéis e das certificações que nós temos no quesito White Belt, tá bom? Te vejo no módulo 4. Até lá!